Efésios 2, de 1 a 10, diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos queridos, recordando daquela ilustração que eu trouxe na semana passada, de uma pessoa que já sem vida, sem esperança, sem forças, sem nenhum tipo de reação, se encontrava numa situação drástica, dramática, difícil, não podendo sair daquela situação em que se encontrava, mas quando tudo parecia perdido, apareceu alguém ali e resgatou aquela pessoa daquela situação difícil, levando-a então para um lugar seguro, levando para ser tratada dos seus ferimentos, das suas contusões, das suas dores. E quando ela então estava ali numa cama de hospital, que ela não se lembrava de nada do que havia acontecido, chega alguém para ela e diz: eu vi tudo o que aconteceu, você estava morto, você estava desfalecido, você não aguentava fazer nada, mas então chegou alguém poderoso, que se jogou, que se lançou naquela situação, naquela cena de perigo em que você se encontrava, que deu a vida para salvar a sua vida que ali estava. Você estava completamente morto e debilitado, mas Ele lhe resgatou e lhe deu vida. É exatamente disso que Paulo está tratando aqui, meus irmãos. Paulo está olhando para a igreja de Éfeso, Paulo está olhando para a igreja presbiteriana Calvário nesta manhã, e ele então está dizendo: vocês estavam mortos, vocês não tinham forças, não havia absolutamente nada que vocês poderiam fazer para sair daquela situação em que vocês se encontravam, mas Cristo lhes deu vida, Deus enviou o Salvador, Deus enviou o grande herói, Deus enviou Cristo Jesus, o seu Filho, para se lançar naquela situação dramática na qual nos encontrávamos e para nos resgatar dali, nos dando esperança, nos dando alegria, nos colocando agora em lugares celestiais. Paulo então, meus irmãos, ao falar sobre isso, ao tratar sobre esse assunto maravilhoso, porque no capítulo 1, como nós vimos, ele agradece a Deus, porque Deus desde toda a eternidade havia preparado um povo para ser seu, e esse povo que havia sido escolhido antes de toda a eternidade seria salvo por Cristo, um povo que estaria em Cristo, um povo que viveria em Cristo, um povo que andaria com Cristo eternamente. Paulo, ele descortina no capítulo 1 a eternidade diante dos nossos olhos. Ele nos mostra que antes do mundo existir, Deus estabeleceu um plano perfeito para resgatar e nos salvar. No capítulo 2, então, aqui ele diz do que Deus nos salvou, do que Cristo nos resgatou. E ele então fala que ele nos resgatou da morte. Todos nós estávamos mortos, todos nós
andamos outrora, nos versos 1 e 3 ele diz, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E aí então ele diz que quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, havia vida física, nós comíamos, nós bebíamos, nós dormíamos, nós fazíamos tudo o que nós fazemos no sentido físico, no sentido material, mas no sentido espiritual não havia em nós nenhuma inclinação para com Deus, não havia em nossos corações nenhum desejo para as coisas do alto, nós não amávamos a Deus, nós não desejávamos Cristo, nós não vivíamos segundo o ensino da palavra de Deus, porque os nossos olhos estavam vendados, os nossos ouvidos estavam tampados, nós estávamos completamente cegos para toda a realidade celestial. Portanto, nós estávamos mortos, mas quando nós estávamos mortos, nós andávamos não segundo a vontade de Deus, nós andávamos não para as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós pudéssemos andar nelas, mas nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós andávamos fazendo a vontade do mundo, nos entregando às paixões deste mundo, fazendo tudo aquilo que agradava ao mundo, mas nós não andávamos somente segundo o curso deste mundo, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Nós fazíamos aquilo que o diabo queria que nós fizéssemos. Ele nos dominava, ele nos escravizava, ele colocava em nossas mentes e corações os mais absurdos desejos e a falta de desejo por Deus. Então nós éramos dominados por Satanás, o espírito que ainda atua nos filhos da desobediência, o espírito que atua naqueles que estão no mundo, que vivem segundo as suas paixões, que vivem ali fazendo tudo que agrada aos desejos pecaminosos e imorais dos seus corações. Mas Paulo então diz que nós andávamos outrora segundo também as inclinações da nossa carne, nós fazíamos tudo que o nosso coração desejava, nós fazíamos tudo que os nossos olhos queria que nós fizéssemos, todo o desejo da nossa mente, do nosso coração, nós fazíamos, nós nos entregávamos completamente aos desejos, às inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por causa disso, meus irmãos, nós éramos filhos da ira, como também os demais. Nós não tínhamos nenhum relacionamento com Deus, nós não éramos apenas escravos de Satanás, nós não vivíamos apenas dominados pelo príncipe deste mundo, nós éramos filhos não de Deus, mas éramos filhos da ira de Deus. A ira de Deus pairava sobre nós, a ira de Deus estava sobre nós e causava-nos terror constantemente. Não havia ali da parte de Deus com relação a nós nada que nos trouxesse esperança e alegria, porque tudo que nós recebíamos de Deus, por causa da situação em que nós vivíamos, era a ira. A ira que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, que se revela dos céus contra todos aqueles que, abandonando ao Criador, se entregaram às criações, se entregaram à criatura, se entregaram às obras que Deus realizou. A ira de Deus que está sobre este mundo, a ira de Deus que paira sobre os ímpios, a ira de Deus que estão sobre todos aqueles que rejeitam e que desprezam a palavra de Deus. Nós éramos filhos desta ira, era ela que nós recebíamos constantemente, assim como esta ira se revela a todos os demais. Meus irmãos, esta era a situação em que nós nos encontrávamos outrora. Uma situação desesperadora, não havia esperança para nós, não havia paz em nossos corações, a paz que o mundo tanto almeja, a paz que as pessoas tanto buscam. Esta paz, para aqueles que não têm Deus, não existe. Não existe paz para aqueles que estão em rebelião contra Deus. A paz que nós temos, meus irmãos, a paz que nós recebemos
em Cristo Jesus é uma paz plena, perfeita, que vem do alto, é a paz que Paulo diz que excede todo o entendimento, não porque Deus tirou de nossas vidas todas as realidades que nos causava medo, pânico, terror, mas porque Cristo veio e restabeleceu e restaurou o relacionamento que nós tínhamos com Deus. E exatamente porque agora nós temos paz com Deus, é porque está tudo bem conosco. É exatamente porque entre nós e Deus está tudo bem por causa de Cristo, é exatamente por isso que nós temos paz. Mas essa paz o mundo não conhece. A única coisa que o mundo tem, meus irmãos, é a ira de Deus. A única coisa que o mundo vive é eles vivem conduzidos e direcionados pelo príncipe deste mundo. Eles são filhos da desobediência. Eles vivem segundo as inclinações da sua carne, dos seus pensamentos. Eles não têm Deus, eles não têm paz, eles não têm alegria no coração. Mas então Paulo, meus irmãos, ele mostra nos versos 4 a 7, que é o foco da nossa exposição hoje, o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O que Deus fez para transformar, para mudar a situação tão terrível em que nós estávamos. Então ele diz nos versos 4 a 7, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. As más notícias foram transformadas em boas notícias. O apóstolo Paulo, então, aqui, meus irmãos, prossegue proferindo duas das palavras mais importantes que nós encontramos na Bíblia: mas Deus. Martin Lloyd Jones, grande pregador puritano do século passado, pregou um sermão apenas nessas duas palavras: mas Deus. Porque é exatamente, meus irmãos, esta maneira como Paulo começa este versículo que traz toda a esperança que nós temos, porque ele vai dizendo dos versos 1 a 3, nós estávamos assim, estávamos perdidos, estávamos mortos, éramos dominados por Satanás, vivíamos segundo as inclinações da carne, segundo as inclinações do mundo, éramos por natureza filhos da ira de Deus, estávamos perdidos, não tinha solução, não tinha esperança, não tinha alegria, não tinha nada, absolutamente nada de bom para nós. Mas Deus, Paulo então aqui nos mostra que Deus fez algo sobre a nossa condição. E ele diz, mas Deus, que é rico em misericórdia, e por causa do amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões. Meus irmãos, não é por causa de algo de valor em nós, porque nós éramos nada mais, nada menos do que mortos vivos. Deus não encontrou absolutamente nada em nós que atraísse o seu desejo de nos salvar. Porque Paulo diz que Deus era rico em misericórdia e por causa do amor com que nos amou, quando nós estávamos em que estado? Quando nós estávamos ainda mortos. Quando nós não tínhamos condições nenhuma de fazer absolutamente nada que agradasse a Deus. Nós éramos cadáveres, nós éramos mortos-vivos, nós estávamos em completo pecado,
Tudo que Deus fez em nós e por nós, meus irmãos, foi por causa da sua misericórdia e por causa do seu amor. Deus foi gracioso, Deus foi misericordioso e gentil para conosco. E Jesus Cristo foi o nosso grande Salvador. Há alguns, meus irmãos, que pensam em Deus apenas como sendo um Deus irado e severo, e em um Jesus como aquele que é misericordioso e gentil, que de alguma forma conseguiu convencer a Deus, conseguiu convencer o Pai de ter misericórdia de nós e nos perdoar e nos receber como seus. Mas embora seja verdade que Deus é capaz de nos perdoar dos nossos pecados com justiça, por causa da punição que foi desferida e que foi paga por Cristo Jesus, não é verdade imaginar, meus irmãos, que Deus é um Deus que estava irado, que não tinha amor e que foi tão somente Cristo que o convenceu a nos salvar. Porque Paulo diz que Deus era rico em misericórdia, que Deus tinha uma misericórdia infinita para conosco. E por causa da graça e do amor que Deus tinha para conosco, atrelado à sua misericórdia, Ele ofereceu o seu próprio Filho para nos redimir dos nossos pecados. Foi o Pai que enviou o Filho, e isso Ele fez, meus irmãos, movido por duas coisas: misericórdia e amor. As Escrituras em vários lugares testificam sobre isso. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui em Efésios lemos: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, João diz: vejam que tipo de amor o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Cristo, meus irmãos, suportou a ira de Deus em nosso lugar. E isso foi para que Deus pudesse ser justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Mas isso, meus irmãos, não muda o fato de que o amor do Pai foi a causa fundamental da nossa redenção. Foi a causa, meus irmãos, de não sermos consumidos e destruídos e aniquilados pela ira de Deus. O seu grande amor foi demonstrado em nosso favor naquela cruz maldita. Nós podemos aqui, ao olhar para estas verdades que Paulo escreve, meus irmãos, nós podemos aqui sentir que Paulo está se esforçando para comunicar o magnífico amor de Deus, o seu grande amor e a sua rica misericórdia. O versículo 5 então diz: mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, em nossos delitos e pecados. E aqui, meus irmãos, nós temos um lembrete da nossa condição lamentável e desesperadora. Nós estávamos mortos, nós não podíamos nos ajudar, mas foi quando Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E então, o Pai que é rico em misericórdia, o Pai que é rico em amor, Ele fez algo por aqueles que estavam mortos. Ele nos deu vida. Assim como Deus soprou vida, meus irmãos, em Adão no momento da criação, assim também Deus sopra vida espiritual em todos aqueles que pertencem a Ele, mas que estão mortos em seus pecados. No momento da regeneração, no momento da santificação, Deus nos concede vida
Deus nos concede o seu fôlego de vida para que nós possamos então compreender quem Ele é e andar na sua presença. Nós não podemos fazer com que nós venhamos a nascer de novo, mas nós precisamos nascer de novo, como Cristo diz a Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo para poder entrar no reino dos céus. Mas esse nascimento não é um nascimento que sai do ventre materno, esse é um nascimento do alto. Nós nascemos do alto, nós nascemos em Cristo Jesus. Lá em João capítulo 3, versículo 8, Jesus então diz que nascer do alto é nascer do Espírito. Nascer de novo, meus irmãos, não é algo que uma pessoa escolhe fazer, mas é algo que Deus escolheu fazer por nós. Deus escolheu nos dar um novo nascimento, um vivo e verdadeiro nascimento. Portanto, meus irmãos, é Deus quem faz uma alma morta viver. É Ele quem faz isso por meio do Filho e através do Espírito Santo, sendo movido apenas por sua misericórdia e por seu amor. Ele derrama sobre nós da sua maravilhosa graça. Nós não causamos em nós o novo nascimento, nós não causamos em nós a vivificação espiritual, mas é Deus quem faz isso em nós, é Deus que realiza essas coisas, meus irmãos, porque nós não podemos escolher isso. O nosso estado era de mortos. Verdadeiramente, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, que o nosso Deus é aquele que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. E é isso que Ele faz que Ele fez em nossas vidas espirituais. Observe aqui como Paulo enfatiza novamente esta nova vida, meus irmãos, que é nossa em Cristo Jesus, através da união que nós temos agora com Ele. Deus, meus irmãos, não passa por entre os túmulos vazios e diz: vivam. E então Ele nos deixa presos ali naqueles túmulos, tentando descobrir uma maneira de sair daquela situação. Ele nos levanta do túmulo para que agora nós possamos estar diante dEle como novas criaturas. Em outras palavras, Deus não simplesmente torna uma pessoa espiritualmente viva. Ao invés disso, Ele a torna viva em Cristo, através da união com Cristo Jesus, por meio da fé. E é porque Cristo vive que nós vivemos. É porque Cristo foi ressuscitado que nós somos ressuscitados. É porque Cristo foi glorificado que nós seremos glorificados. Em todas essas coisas, meus irmãos, Cristo Jesus é o veículo. Se nós não estivermos em Cristo Jesus, nada disso pode acontecer conosco. Deus nos faz viver, ter nova vida, simplesmente para vivermos em Cristo Jesus. Deus nos torna vivo, Deus nos ressuscita, Deus nos glorifica, mas é Jesus Cristo, o verdadeiro, o poderoso, o grande, obediente e vitorioso Filho de Deus, que nos tira daquela situação em que nós estamos e nos leva para a presença maravilhosa de Deus. Paulo menciona aqui 3 coisas que nós temos em virtude, então, de nossa união com Cristo no versículo 5. Nós lemos que Paulo diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. No versículo 6, nós aprendemos que Deus nos ressuscitou em Cristo. E depois ele diz que Deus nos faz assentar com Cristo nos lugares celestiais, no versículo 6. Então, meus irmãos, é em Cristo e por causa de Cristo que nós somos vivificados, que nós somos ressuscitados e que nós assentaremos em lugares celestiais. Se eu e você não estivermos em Cristo, é porque nós não temos vida nova nele. Porque todos aqueles que Deus ressuscita para uma nova vida,
Ele faz isso em Cristo Jesus. E porque nós estamos em Cristo, porque nós vivemos em Cristo, porque nós somos salvos por Cristo, é exatamente por isso, meus irmãos, que nós ressuscitaremos no último dia. É porque nós seremos glorificados no último dia. É porque nós nos assentaremos à direita do Pai nos lugares celestiais no último dia. E nele nós seremos glorificados por toda a eternidade. E por que Deus fez com que aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados pudessem viver em Cristo? Por que Cristo ressuscitou essas pessoas e os fez assentar em lugares celestiais? Qual foi a razão de Deus para isso, meus irmãos? O versículo 7 então responde a essa pergunta, começando com as palavras para mostrar. Tudo isso foi para mostrar. Para mostrar o quê? Para mostrar nos séculos vindouros as imensuráveis riquezas da sua graça e a bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus. O significado então disto, meus irmãos, é este: depois que Cristo retornar e por toda a eternidade as suas riquezas imensuráveis, a sua graça e a sua bondade serão colocadas em exposição para que todos possam ver aqueles que foram redimidos por Deus. Os redimidos por Deus, meus irmãos, aqueles que foram perdoados, aqueles que foram adotados como filhos pela fé em Cristo Jesus, aqueles que estão em uma união vital com Cristo, serão como troféus, serão aqueles que testificarão do amor, da graça, da bondade e da misericórdia de Deus para todos sempre. Por isso então Paulo diz que Deus fez tudo isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez tudo isso, meus irmãos, para mostrar que quando nós estivermos lá no céu, lá na nova terra, lá no novo céu, lá na glória eterna com Ele, todos nós possamos ver que ali nós estaremos por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, por causa do seu amor. Mas Paulo não para por aí. Paulo diz que nós estávamos mortos, que nós vivíamos segundo as inclinações deste mundo, dominados por Satanás, dominados por nossos pensamentos, por nossos desejos, mas ele diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E então os versos 8 a 10 nos dizem, meus irmãos, que nós agora podemos viver para Deus. Os versos 8 a 10 então dizem: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos irmãos, a grande verdade é que nós jamais poderíamos fazer qualquer coisa para nos tornarmos dignos de tal honra de sermos salvos por Deus em Cristo Jesus. E Paulo então escreve no versículo 8, na primeira parte, porque pela graça sois salvos. Mas lá no versículo 5, ele já havia dito isso também. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e no finalzinho do versículo 5 ele diz: pela graça sois salvos. Salvo, meus irmãos, é um termo bastante genérico, mas que abrange os muitos benefícios que nós recebemos em Cristo Jesus. Nele nós somos justificados, nele nós somos redimidos, nele nós somos perdoados, nele nós somos purificados, nele nós somos adotados. Ele fez tudo isso em nós.
E se quisermos falar de modo geral sobre tudo isso, nós podemos então dizer, nós fomos salvos. Para não dizer que nós experimentamos todo esse processo de transformação que Cristo realiza em nossas vidas, nós podemos resumir isso com apenas uma palavra: fomos salvos. Mas este salvo, esta palavra pequena, por trás dela tem uma profunda realidade de transformação que Deus realizou em nossas vidas. Paulo então, meus irmãos, diz que pela graça nós fomos salvos. A palavra aqui que ele usa no porquê, quando ele diz no versículo 8, porque pela graça sois salvos, este porquê aqui, meus irmãos, ele é importante para que nós entendamos o motivo dele estar ali. A palavra grega traduzida como porquê indica aqui que Paulo está prestes a apresentar a razão do qual foi declarado lá atrás. Por que será que nas eras vindouras Deus irá mostrar as imensuráveis riquezas da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus? Por que Deus vai fazer isso? A resposta é esta: porque pela graça nós fomos salvos. As imensuráveis riquezas da graça de Deus serão exibidas nos remidos, porque pela graça Ele nos salvou. Meus irmãos, é tudo pela graça. Ele nos redimiu, Ele nos transformou, e os redimidos que foram salvos pela graça desfrutarão da eternidade, desfrutarão de nova terra e novos céus, somente porque Deus foi gracioso para conosco. Ele não nos deu vida porque nós merecíamos vida, porque afinal de contas nós merecíamos a ira, porque éramos filhos da ira. Ele esbanjou seu amor para conosco, Ele nos adotou como filhos. Ele fez isso, meus irmãos, não por uma outra razão, mas porque Ele foi misericordiosamente gentil para conosco. Nós somos salvos somente pela graça de Deus. Mas observe, meus irmãos, que essa salvação que nos é concedida pela graça é recebida por nós de uma forma que, se não existir essa maneira de receber essa salvação, nós nunca a receberemos. Porque ele diz que ela é recebida pela fé. Porque pela graça sois salvos, ou seja, a graça, a ação de ter graça e nos salvar é de quem? É de Deus. Mediante a fé. A fé é de quem? Nossa, a fé não é Deus que tem fé. Quem tem fé somos nós. Então Deus nos concede, Deus nos salva mediante a graça, mas a resposta que tem que existir em nossos corações é a resposta de fé. Deus nos concede graça e pela fé nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, como nós chegamos a ter essa salvação? Como nós recebemos essa salvação? Nós recebemos pela fé. Nós aprendemos, meus irmãos, que a nossa salvação e tudo que ela implica, tudo que está em Cristo Jesus, vem até nós pela fé em Cristo Jesus. E se alguém tem a fé, ou se alguém quiser ter a verdadeira fé salvadora, nós precisamos saber a verdade sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e qual é a necessidade que nós temos em Cristo Jesus. Meus irmãos, esta fé salvadora que nós recebemos, que nós temos em nossos corações para que possamos entender a graça de Deus, é uma fé salvadora que é colocada em nossos corações por Deus. É Deus quem coloca esta fé salvadora em nossos corações. Então, para ter esta fé salvadora, Deus vai trabalhar em nós, vai implantá-la em nós, para que nós possamos entender toda a realidade da sua graça salvadora, porque pela graça sois salvos mediante a fé.
E então Paulo acrescenta: isto não vem de vós, é dom de Deus. Devemos então nos perguntar, o isto aqui do versículo 8 se refere a quê? Em outras palavras, Paulo está dizendo que a salvação não é obra nossa, é obra de Deus. Paulo está dizendo que a graça mencionada no versículo 8 não é obra nossa. Ele está dizendo que a salvação não é obra nossa. Ele está dizendo que a fé não é obra nossa. A gramática do texto grego também, aqui também o contexto, deixam claro que todas estas coisas que estão aqui expostas, meus irmãos, que dizem respeito à nossa salvação, absolutamente nada disso é obra nossa. Nada disso se tem origem em nós. Tudo isso é fruto da graça de Deus. A salvação e até mesmo a capacidade de crer é um dom de Deus. Tudo é graça de Deus, meus irmãos. Ou seja, nem a salvação, nem a graça, nem a fé tem origem no crente. Mas tudo isso, incluindo a capacidade de crer em Cristo Jesus, é um dom que nos foi concedido por Deus. E observe o que Paulo diz a seguir no versículo 9. Isso não é resultado de obras para que ninguém se glorie. Isso é importante, meus irmãos, porque se fosse algo que se originasse dentro de nós, através dos nossos próprios esforços, o resultado disso, desta obra, desta ação realizada em nós para nos salvar, o que nós iríamos fazer? Qual seria a nossa reação diante de Deus? Quando nós estivéssemos lá no céu, na presença de Deus, nós chegaríamos diante de Deus e falaríamos: olha, Senhor, o Senhor foi gracioso, o Senhor foi bom, mas eu também fui bom, porque o Senhor viu, eu me salvei, e olha como eu sou forte para me salvar. Mas Paulo está excluindo essa realidade, ele está dizendo: olha, isso não é obra nossa, a graça, a salvação e a fé é obra de Deus, para que ninguém naquele dia possa se gloriar diante de Deus dizendo: olha como eu sou bom, olha como eu sou forte, olha como eu me salvei, olha as coisas boas que eu fiz, olha como eu fui um bom crente, olha como eu ia à igreja todos os domingos, olha como eu era um dizimista fiel, olha, Senhor, as obras das minhas mãos, olha como eu fui alguém útil para o Senhor, olha como eu fiz isso, isso, isso e isso. Meus irmãos, diante de Deus naquele dia, ninguém, absolutamente ninguém poderá dizer tal coisa. Porque se nós fazemos qualquer coisa, é tudo graça de Deus. E o Senhor Jesus ainda diz mais, que naquele dia, ninguém poderá dizer isso, porque o que nós somos é servos. E ele diz mais, nós não somos apenas servos, nós somos servos inúteis. Porque não há absolutamente nada, meus irmãos, que nós podemos fazer para Deus. Através dos nossos corações, através dos nossos esforços, através da nossa vontade. Tudo que nós fazemos é uma obra de Deus em nós. Se nós pudéssemos então nos salvar, se nós pudéssemos sair daquela situação, daquele estado de morte em que nós nos encontrávamos, meus irmãos, nós estaríamos certos em dizer: eu criei, eu me salvei, eu busquei ao Senhor, eu me esforcei para viver a salvação. Mas não há vanglória aqui, meus irmãos. Não há soberba, não deve existir soberba em nossos corações, porque do início ao fim, a salvação é uma obra de Deus em nós. E por fim, no versículo 10, Paulo explica ainda mais porque não há espaço para a vanglória no coração do crente. No versículo 10, então, Paulo começa
dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Porque somos feitura dele. A palavra porque aqui, mais uma vez, do início do versículo 10, conecta-se com o versículo 10 e com o que precede, especialmente com o fato de que nós somos salvos pela graça. A salvação não é apenas uma libertação da morte para a vida, meus irmãos, mas também envolve toda a realidade que nós estamos em Cristo. A palavra boa obra, ou a palavra obra aqui que Paulo traz para nós, e que Paulo menciona aqui, meus irmãos, vem da palavra grega que está relacionada etimologicamente com a nossa palavra poema. Ela significa feito por alguém, uma obra das mãos de alguém. Nós somos aquilo que Deus fez. Nós somos, no versículo 10 diz, nós somos feitura dele, criado para obras. Ou seja, Deus nos fez, Deus trabalhou em nós, Deus nos moldou, Deus nos criou e nos recriou em Cristo Jesus para fazermos aquilo que Ele também planejou antes da fundação do mundo para fazermos. Não são as nossas obras que ganham a salvação, meus irmãos. A nossa salvação deve-se ao fato de que nós vivemos uma vida de boas obras, e boas obras estas que Deus preparou para que nós pudéssemos fazer. E perceba como esse versículo 10 é extremamente importante, porque Paulo diz assim, olha, pois nós somos feitura deles, nós somos feitos por Deus. Nós somos criados por Deus para as boas obras. As boas obras essas que Deus preparou de antemão para que nós pudéssemos andar nelas. Ou seja, nós somos salvos pela graça de Deus, e quando nós somos salvos por Deus, como se a salvação já não fosse um presente maravilhoso e extremamente importante, Deus coloca em nossas mãos algo que Ele também preparou para nós. Ele não nos dá somente a salvação, Ele não chega para nós e diz, agora eu resgatei vocês desse estado de pecado, desse estado de morte em que vocês se encontravam, eu lhes dei vida juntamente com Cristo, agora vivam do jeito que vocês quiserem. Ele diz assim, vocês foram salvos, mas Ele fez vocês são feituras dele, criados em Cristo Jesus, para fazer aquilo que eu também preparei para que vocês pudessem fazer. A salvação não é obra nossa, e viver a salvação não é obra nossa. É tudo obra de Deus, meus irmãos. O grego diz para que nós andássemos nela. E aí então Paulo começa o versículo 10 da mesma maneira como ele começou o versículo 1. Ele diz lá no versículo 1 que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos. Quando nós estávamos mortos, quando nós não tínhamos vida, nós andávamos em nossos delitos e pecados. Nós não andávamos em nada bom. Os nossos caminhos eram tenebrosos, os nossos caminhos eram de trevas, os nossos caminhos eram de perdição. Mas agora Paulo termina, então, depois de dizer tudo isso, ele mostra agora que nós devemos andar em um novo caminho. Porque ele diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que nós pudéssemos andar nelas. Ou seja, meus irmãos, agora em Cristo Jesus, vivendo uma vida nova, cheio de esperança, cheio de alegria, desfrutando de todas as bênçãos da salvação, nós não temos mais agora comunhão com o mundo. Nós não andamos mais em trevas, nós não andamos mais segundo o curso deste mundo, nós não andamos mais segundo as inclinações da nossa carne, nós não andamos mais segundo o príncipe deste mundo, mas nós andamos agora segundo as boas obras que Deus criou para que nós pudéssemos viver para Ele e andar nelas.
Deus nos escolheu, meus irmãos, para sermos santos, para sermos seus, para que nós pertencêssemos a Ele e para que nós pudéssemos andar segundo a sua vontade. Viver o Evangelho, meus irmãos, não é viver uma vida de invenção espiritual. Viver o Evangelho, agora que estamos salvos em Cristo Jesus, não é você sentar na sua cadeira, no seu sofá e ficar pensando assim: qual é a maneira que eu, como crente, agora vou viver? Mas viver a vida nova em Cristo Jesus é olhar para a palavra de Deus e ver e entender como que nós podemos viver para a glória de Deus. Tudo que Deus quer que nós saibamos sobre a maneira como nós devemos viver este mundo, meus irmãos, está na palavra de Deus. Porque as boas obras que Deus preparou lá na eternidade para que nós pudéssemos viver nelas hoje, é tudo aquilo que diz respeito à nossa salvação. As boas obras aqui, meus irmãos, não são aquelas ajudas que nós oferecemos às pessoas que estão necessitadas. As boas obras não é você dar uma cesta básica, as boas obras aqui não é você estender a mão, dar uma roupa, dar um prato de comida para quem está passando fome. As boas obras aqui é toda a realidade da nossa salvação em Cristo Jesus. É viver a fé, é viver em Cristo caminhando segundo a sua vontade, é viver em santidade, é viver em piedade, é viver em amor, é desfrutar do Evangelho, é caminhar olhando não para este mundo caído, não para este mundo perdido, mas olhando para algo além deste. Viver as boas obras, portanto, meus irmãos, é viver toda esta realidade da salvação que Deus quer que nós vivamos. Deus não apenas nos salva, Deus não apenas nos tira da morte eterna, mas Ele nos dá vida, e quando Ele nos dá vida, Ele coloca em nossas mãos todas as obras que Ele preparou para que nós pudéssemos viver nela. Agora nós andamos não mais para o mundo, mas agora nós andamos para Cristo. Nós andamos agora, meus irmãos, para vivermos toda esta realidade que Deus quer que nós vivamos. Paulo vai falar mais ainda sobre estas boas obras. Paulo vai falar mais ainda sobre toda essa realidade que Deus quer que nós vivamos. Mas é interessante, meus irmãos, que a partir do versículo 11, Paulo vai mostrar como que nós devemos viver estas boas obras. Paulo vai mostrar, meus irmãos, o que nós temos que fazer, onde nós temos que nos apegar para vivermos estas boas obras. Ele vai nos ensinar do que nós vamos ter que nos revestir para viver estas boas obras e para viver agora este caminho santo e novo, que é o caminho da salvação que nos foi dado por Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Quando nós olhamos para o Evangelho da cruz, nós podemos perceber que o Evangelho é diferente de tudo que nós imaginamos e conhecemos neste mundo. O Evangelho é diferente de toda e qualquer religião que possa existir neste mundo. Porque as religiões que existem por aí, elas ensinam aos homens que eles precisam fazer alguma coisa para serem salvos. Mas o Evangelho, ele olha para nós e diz: vocês não podem fazer nada, vocês não podem se salvar, vocês não podem sair desse estado em que vocês estão. E aí ele vai mostrar que é Deus quem nos resgata, é Deus quem nos salva, é Deus quem nos transforma. Mas o Evangelho vai mostrar mais ainda. Ele vai mostrar que quando Deus nos resgata, quando Deus nos salva, quando Deus nos transforma, Deus nos coloca no caminho que nós devemos percorrer. E Ele coloca diante de nós tudo aquilo que nós devemos fazer. Portanto, meus irmãos, o Evangelho é maravilhoso, porque aqui nós temos o pacote completo da salvação. Aqui nós temos toda a realidade da salvação, do início ao fim. Desde o momento da nossa conversão, até aquele momento maravilhoso que nós vamos encontrar com Cristo e viver na nova terra e no novo céu.
Deus, meus irmãos, Ele nos dá de forma bondosa, generosa, benevolente, misericordiosa, todos os recursos que nós precisamos para viver a salvação neste mundo. Portanto, não há invenções. Nós não precisamos inventar a cada dia uma forma nova de buscar a Deus, de cultuar a Deus, de viver o Evangelho para Deus, porque o Evangelho já está diante de nossos olhos. Nós não precisamos inventar maneiras de cultuar a Deus, porque Ele prescreve a forma certa de adorá-lo. Nós não precisamos inventar a maneira de sermos crentes, nós não precisamos inventar todas essas realidades que as pessoas ficam inventando por aí, meus irmãos, porque Deus já colocou diante de nós toda a realidade que nós precisamos viver para assim caminharmos na sua presença todos os dias de nossas vidas. Basta olharmos para as Escrituras. Quando nós deixamos a palavra de Deus de lado, quando nós deixamos o Evangelho de lado, quando nós deixamos as Escrituras de lado, nós então passamos a inventar um monte de fórmulas, um monte de coisas, um monte de realidades vazias. Mas o Evangelho, meus irmãos, nos apresenta toda a realidade maravilhosa que Deus tem preparado para nós, para que nós possamos viver contentes, alegres e firmados em Cristo Jesus. Do que nós precisamos, meus irmãos, para viver verdadeiramente como salvos? Do que nós precisamos para viver a verdadeira salvação em Cristo Jesus? Quando nós olhamos para essa perícope, para esses textos aqui que nós lemos, nós vamos perceber que tudo o que nós precisamos, nós temos recebido de Deus. Basta nós crermos. Basta nós nos colocarmos constantemente diante do Senhor e dizer: Senhor, fortaleça a minha fé, para que eu possa compreender a Tua vontade, e para que eu possa aceitar a Tua vontade, e para que eu possa viver conforme a Tua vontade todos os dias. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos fortaleça, para que nós possamos entender que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que nós pudéssemos andar nelas. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos cantar o último hino, hino 128, Comunhão Preciosa.